está ouvindo o Além da Clínica. Seja muito bem-vinda a esse podcast, onde eu falo para psicólogas, mas para empreendedoras no geral. Não esquece de dar seu like, curtir aqui e seguir o nosso canal, porque você vai receber e poder assistir várias empreendedoras e bastante conteúdo focado em você como mulher, não apenas no seu negócio. Então, eu sou Juliana Siqueira, sou psicóloga, sou mentora também de psicólogas. E esse podcast é para falar sobre o seu negócio, mas também sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, nós mulheres também. E eu tô aqui com a Rafa, que eu tenho a sorte de ser minha parceira de negócio, minha parceira de vida, minha amiga também. E é um privilégio ter ela aqui como nossa primeira convidada. E hoje a gente tem aí juntas uma empresa, a Rafa quem guia, quem toma conta, quem está aí na linha de frente. Ela vai contar um pouquinho da jornada dela, da trajetória. Então se apresenta, Rafa, conta um pouquinho de você. E vamos... É um papo realmente verdadeiro aqui, pra gente abrir coração. Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer, Gil, pela oportunidade. Estou me sentindo muito lisonjeada de ser a primeira a participar do seu novo projeto do podcast. Estou muito feliz e espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo. Com certeza. Primeiro de tudo, o que eu quero que a gente comece falando, para além de empresa, para além de cargo, para além de jornada como empreendedora, mas de você mulher. Quem que é a Rafa, mulher? Conte. E a Rafa, mulher, é uma pessoa dedicada. Eu adoro ser esposa, cuidar da minha casa. Hoje eu tenho uma filhinha de 1 ano, que é o amor da minha vida, assim, veio para transformar a minha vida. Inclusive a Gil, é dindinha dela. E sou uma pessoa dedicada, eu amo o que eu faço hoje, o meu trabalho. Sempre sou muito focada no que eu faço, dou sempre o meu melhor, o meu máximo. Então, essa sou eu, sou amiga verdadeira, adoro, assim, receber pessoas na minha casa, adoro ter esse contato, viajar, amo viajar, né? Minha essência é viajar. E Sim. É isso. Sim. E você acha que o empreender realçou tudo isso em você? Com certeza, com certeza. O empreender, e como mulher ainda, né, toda essa transição que eu passei, tanto do CLT para uma vida de empresária, empreendedora, me transformou, me fez crescer, evoluir, amadurecer. Acho que traz muito conhecimento, muita maturidade pra gente como mulher, né? Esse empoderamento também, minha empresa, eu que fiz, né? Sim. Eu que transformei, eu que tô fazendo essa entrega, então é muito, muito legal isso. Eu acho que isso também... quando você vai falando, né, eu até lembro da minha jornada, assim, porque, na verdade, nossos caminhos se cruzaram, né? Sim. Eu acho que é legal a gente contar isso pra elas. Sim. Porque a Rafa tava no CLT, eu tinha saído do CLT, começado a empreender ali com a Du. E aí, os nossos caminhos se cruzaram, já era da nossa vida pessoal, né? Então, pra elas saberem também, a Rafa é prima do meu marido. Sim. Então, a gente já se conhecia. E quando você vai falando desse empreender, ter realçado você como mulher, eu vejo isso como uma verdade também pra mim, né? Porque tem todos os pontos, os desafios, a gente vai falar muito disso aqui. Sim. Mas eu acho que o pilar maior e mais positivo na nossa vida como mulher é isso, né? Da gente trazer essa potência. Quando você fala, eu vejo muito por esse lado. Sim. Ô, Rafa, me conta uma coisa. Vamos desde o início? Então, eu já introduzi aqui que a gente se cruzou na parte profissional. Mas como é que foi sua transição? Conta um pouquinho ali do CLT, como que era a sua jornada, traz um pouquinho disso. Eu sou formada em publicidade, propaganda e marketing, né? Então, assim, eu trabalhei durante praticamente 12 anos da minha vida no corporativo, no CLT, né? E trabalhei em grandes empresas da área da saúde, então sempre empresas muito importantes, né? E essa transição aconteceu na época da pandemia, onde eu estava dentro de uma multinacional que era linha de frente, né? Nesse momento aí tão desafiador que o mundo inteiro passou. E foi um momento muito sobrecarregado, né? Profissionalmente, né? Pessoalmente, porque assim, a gente não teve home office, a gente estava ali o tempo todo trabalhando dentro da empresa, toda semana fazendo teste de Covid, foi um momento bem complicado e delicado da minha vida. Então, essa transição aconteceu nesse processo que eu acabei entrando em burnout, né? Eu estava num momento bem delicado da minha vida, de decidir o que eu ia fazer, se eu queria continuar, porque a minha carreira estava ali dentro de empresas do ramo da saúde, né? Então,
você mudar, transacionar para um outro setor, é que você começar do zero, né? Então, eu tinha uma grande escolha a se fazer ali, né? Então, E foi você quando... não era nova, né? Se a gente for pensar, quantos anos você tinha ali na época? Eu já tinha o quê? Uns 30 31, 30... e eu Acho já que estava era com um isso. cargo bem legal, já era coordenadora de marketing dentro da empresa, eu já tinha feito um plano de carreira, né? E você decidir se você quer mudar o foco da sua vida ali, é muito desafiador, né? Você fala, poxa, meu Deus, e agora? Como que vai ser tudo isso, né? E aí foi quando a Gil entrou nesse momento delicado, que a gente, né, sempre saía juntas, e aí a gente tava sempre conversando sobre a vida, né, o trabalho, e a Gil falou, olha, eu verifiquei aqui nesse momento aqui da pandemia que muitas psicólogas estão precisando de secretárias virtuais. Eu já tô fazendo um trabalho parecido com esse. O que você acha da gente montar uma empresa juntas, né? E aí foi nesse cenário que eu comecei, nossa, legal, né? Quem sabe empreender, né? Lógico que foi muito desafiador fazer essa transição. Deu um baita medo, né? A Gil sabe como é que foi, né? Porque a gente sair do nosso certo, da onde tudo que a gente construiu para começar do zero, uma coisa nova, dá medo, né? Empreender dá medo, né? Porque a gente não tem aquela certeza, né? De um CLT, de um registro, enfim, de um salário, benefício. A gente tem que construir tudo com o mérito nosso, com o nosso esforço, né? Então, assim, foi nesse momento que eu falei assim, não, eu vou decidir. E aí eu tive o apoio, obviamente, da minha família, do meu marido, né? Que virou e falou assim, não, Rafa, vai. Se deu certo, ótimo. Se não der certo, a gente volta pra trás e tá tudo bem, eu vou te apoiar. Então, foi muito importante essa decisão. Tanto de ter o apoio da Gil, né? Que foi um braço pra gente fazer tudo isso acontecer. E também da minha família, que me apoiou, que se tudo desse errado... teria uma segurança, teria né? uma segurança pra voltar pra trás, enfim, começar de novo. Mas tá tudo dando certo e é isso que é legal, que é importante. Essa transição, toda vez que a gente fala de transição de carreira... É difícil. É muito difícil, né? Porque eu até... E aí, quando você fala que você tinha ali 30 e poucos, é um momento muito diferente de fazer transição. Muito. Quando eu fiz a minha, imagine, eu tinha 18 anos ali, né? Tinha atuado 5, 6 anos só no CLT. E mesmo assim, eu tinha essa mentalidade de... Meu Deus, e a previsibilidade e a segurança, né? Que culturalmente a gente tem muito isso. E o medo de ficar dependente, né? Porque, assim, eu sempre fui muito independente na minha vida, né? Sempre construí tudo muito desde o começo com mérito e esforço meu. Então, assim, tudo que eu conquistei, eu não queria ser dependente ou ficar numa situação de vulnerabilidade, né, financeira. Então, isso deixa a gente um pouco insegura, né, na situação, no momento que a gente vive hoje, de mulheres independentes, tudo que a gente construiu, que não é fácil, né, conseguir se posicionar dentro de uma empresa, né, conseguir construir carreira. Então, assim, aí você chegar e falar assim, e agora, eu vou sair daqui, vou mudar totalmente, começar do zero, trabalhar em casa sozinha, e ali, né, então, foi bem desafiador esse momento. Por isso que eu falo muito da coragem. Porque se a gente não tem essa coragem de dar o primeiro passo... Porque, assim, o não a gente já tem. Sim. Então, até você trouxe, eu tava super infeliz, era um momento de pandemia, tava te sugando ali muita energia, você teve um burnout. Então, a gente já sabia que ali não era um lugar que você queria ficar. Exato. Mas mesmo assim, tem aquela crença, aquele medo. Mas e se não der certo? Mas e se não for? E o não a gente já tem. Porque não tá dando certo. Exato. Né? Só que aí esse migrar, dar esse passo que é o mais difícil. É mais difícil. E até você contou um pouquinho, né, de como é que foi o início, mas acho que é legal a gente contar aqui pro pessoal que tá ouvindo, como que a Du nasceu. Sim. Porque, na verdade, não tinha Du. Não. Quando eu chamei a Rafa, não tinha nome, não tinha nada. Não tinha nada, era só a Gil sozinha ali tocando o negócio, né? Então, aí a gente sentou e começou a desenhar o nosso negócio. O que a gente vai fazer? Quem vai fazer o quê, né? Quem vai ser responsável pelo quê? Como que vai funcionar essa dinâmica? Porque a Gil também tinha a parte dos atendimentos dela, da clínica, né? Então, a gente precisava distribuir isso muito bem. E eu fiz uma transição, né? Eu não saí repentino da minha empresa. A gente foi construindo a Du no momento que eu ainda estava tentando o desligamento na minha empresa. Então, foi tudo acontecendo. Isso eu acho que é legal falar. Porque normalmente as pessoas ficam esperando esse timing certo para fazer a virada. E aí, falando de transição, não tem tempo não certo. Existe. Não existe tempo nada certo. Nada na vida, né? Não tem. Aí você tem que ir fazendo. Ou aos poucos, para não ser uma coisa tão radical, tipo, pá, e muda. Ou você vai fazendo como a gente foi fazendo aos poucos. A Gil também se adaptando a esse processo de ter uma sócia, né? De separar os processos, né? E ela ficar mais na parte comercial, trazendo clientes, como ela já tem esse networking com as psicólogas, né? E o meu cenário, apesar de ser
ABC da saúde, não eram pessoas, né, profissionais, eram empresas, né? Atendimento ao cliente, Exatamente. Né? Você falava mais ali com fornecedores, Exatamente, mais com era outro... feira, eventos, então assim, era uma frente diferente, né, dentro do empresarial, né, no marketing. Sim. Então, a Gil trouxe esses contatos que ela tinha, né, pra gente começar a empresa acontecer, e eu trouxe essa parte administrativa que eu tinha. A Gil já tinha uma expertise ali de processos, trouxe bastante coisa de processos, e eu trouxe essa parte aí mais empreendedora, né? O que foi desafiador, que eu acho interessante falar, é que quando a gente vem com uma mentalidade corporativa, a gente tem muitos estilos corporativos, né? E a Gil me ajudou muito nesse começo. São vícios, né? A gente vem com alguns vícios ali. Exatamente. E no começo eu tinha muito isso, atenciosamente, falava tudo certinho, porque a gente, né, escreve e-mail, tudo mais, tem que ser uma coisa mais formal. E nesse meio da nossa empresa, teria que ser uma coisa mais leve, mais informal, fazer vídeos. E eu não estava acostumada com isso. Foi bem desafiador no começo, né? Sim. Nossa, eu fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus, tem que aparecer, fazer vídeo, divulgar, né? Então, gravar as aulas que a gente fez, né? Todo um curso, teve que gravar, então... vai ser legal a gente contar. Vai ser legal a gente contar disso. Eu queria só puxar um gancho nisso que você trouxe, né? Porque falando de transição e como foi, então... Contando ali basicamente, né? Então, eu já tinha começado com a empresa, que não tinha nome ainda. Isso. Mas que eu já tinha algumas clientes, então já tinha me formado ali em psicologia, já tinha começado atendimento de secretária mesmo, básico ali para outras psicólogas. Uhum. E toda empresa começa sem processo nenhum. Sim. Então, assim, tudo que eu tinha era na minha cabeça, porque eu fazia sozinha. Uhum. E aí, quando o Rafa veio, eu tive que começar a passar isso para ela de alguma forma. E aí, os processos começaram a surgir. Sim. Então, acho que é interessante a gente falar isso, porque... os processos, né, a forma ideal, o formato ideal da gente ter e construir uma empresa, ele só vai acontecer ao longo do tempo. Exato. Não tem nada pronto, né? Exato. As coisas vão se criando, a gente vai vendo, aqui precisa disso, aqui precisa melhorar isso, aqui a gente precisa de um formulário, aqui vamos mudar esse processo. Então, tudo vai se ajustando. Não existe empresa perfeita, pronta, eu vou pegar esse modelo e fazer e tá tudo lindo. Não. Sim. A gente teve vários tropeços, vários ajustes, várias melhorias, até que a Du, né? Sim. E são as duas... É interessante porque são as duas palavras que eu mais uso. A coragem. Então, a gente tá falando muito disso desde o começo. Sim. E a execução. Então, eu fazer e errar, recalcular a rota. Putz, não deu certo aqui, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pra lá. E a gente foi recalculando a rota várias vezes. Então, teve um momento também que eu tive que fazer uma transição com a Rafa. Então, eu acabei saindo ali da parte de atendimento por conta dos meus atendimentos da clínica. Sim. E aí, eu falei, Rafa, agora sou eu que preciso da Du. E aí, as coisas começaram a virar. E aí, Rafa, na verdade, começou a tomar frente com os processos que a gente já tinha. Sim. E aí, cada vez mais, isso foi crescendo. O que você considera, Rafa, trazendo um pouco disso, maiores desafios que você teve nesse meio de caminho, toda essa história que a gente está contando? Os desafios foram principalmente essa parte de tirar esse cenário corporativo engessado de dentro da minha cabeça, né? E trazer um olhar mais empreendedora, né? Executora. Porque, assim, dentro de empresa a gente tem líderes, né? Que vão direcionando a gente. Eu era a minha líder, vamos que vamos. E agora, gente? Sim. Eu e a Gil. Então, assim... Sim. Foi essa questão de autonomia, de liderar, se autoliderar, né? Perfeito. Então, assim, de se desenvolver, de falar, vou tentar aqui não tá dando certo. E, assim, foi um turbilhão de coisas, porque eu tive que aprender muita coisa ao mesmo tempo, Sim. né? Apesar dos processos serem processos normais de empresa, mas, assim, era tudo um cenário diferente, né? Era um mundo diferente, né? Com pessoas diferentes. Então, a gente teve que ali ir lapidando muita coisa, melhorando muita coisa, para que o processo não ficasse tão engessado e fluísse mais. Porque, como é muito operacional, a gente teve que criar processos para deixar o operacional um pouco mais leve, mais fluido, que não ficasse tão engessado ou carregado. Esse eu acho que foi a parte mais desafiadora no começo mesmo. Tirar Sim. essa mentalidade de CLT, de corporativo, para uma mentalidade empreendedora e executar mesmo, ir lá e fazer. Isso que você trouxe do ser a própria líder é uma coisa muito boa, porque... Na verdade, eu acho que o CLT traz esse comodismo de, putz, se der alguma coisa errada, eu sei que alguém vai fazer. Uhum. Alguém vai me amparar, eu tenho um gestor, um líder, né? Ou eu tenho um analista ali, eu Sim. tenho alguém que vai fazer essa parte mais operacional. Exatamente. Né? Você delega também as coisas. Exato. Por isso que eu falo, e eu quero saber se você concorda comigo, com esse pensamento que eu sempre trago, que existem perfis empreendedores.
Sim. Eu acho, e aí eu tô, né, falando a minha opinião, que, obviamente, você pode concordar ou discordar, Sim. que existem pessoas que têm um perfil mais empreendedor e pessoas que têm um perfil mais CLT. E eu não acho que empreender é pra todo mundo. Você concorda? Eu concordo. Não é pra todo mundo. Não, Não é. é? Porque muita gente já tentou empreender. Eu vou falar um exemplo dentro da minha casa. O meu Sim. marido já tentou empreender, já tentou ter um negócio. Verdade. E ele não tem perfil pra ser empreendedor. É, Ele trabalha hoje numa multinacional, mas ele tem aquele perfil dele. exato. E aí ele tentou, porque era um sonho dele, ele tentou e não deu certo e tá tudo bem. Eu expliquei isso pra ele, porque a pessoa às vezes fala, não é culpa minha. É, Sim. porque não consegue liderar pessoas, não consegue ter né, o senso do coletivo de ser um gestor, um dono de empresa, porque você tem que saber gerenciar Sim. pessoas, É, né? empreender você tem que abdicar muito de muita coisa também. Exatamente, muita Principalmente coisa. porque no caso do marido da Rafa, era algo físico. Exato, era algo físico que era muito tempo de dedicação, né? Finais de semanas. Porque, assim, Sim. empreender é isso. Hoje a gente não tem horário pra terminar. Se a minha cliente me chamar e quiser fazer uma reunião 9 horas da noite, eu vou fazer reunião com ela Sim. 9 horas da noite. Sim. A não ser que tenha algo muito além maior que eu Sim. não consiga atendê-la naquele momento. Mas É. empreender é isso. E o CLT deixa a gente confortável naquele bater ponto da entrada e da saída e depois vai embora. É. E o empreender não tem isso, né? Exato. O empreender depende 100% da gente, então você tem que dar o seu máximo ali, né? É. E que muitas vezes a gente traz isso como. É, na verdade, um ponto muito positivo da flexibilidade. Sim. Então eu posso, sei lá, começar a trabalhar depois do almoço, Sim. beleza. Mas eu vou ter que ir até tarde. Exatamente. Porque sou eu que tenho que resolver. Exato. Por mais que a gente tenha, e eu acho que isso é interessante, porque a nossa empresa, né, a Duo, ela veio para resolver muito problema de outras empreendedoras. Sim. Então, facilitar atendimento, ter processos, cuidar do cliente, dar toda a atenção, que é o que a gente acaba, quando o negócio vai crescendo, ficando ali em defasagem. Exato. Mas mesmo assim, por mais que a pessoa tenha a Duo, ela é a dona da empresa. Uhum. Se ela não tiver ali e, não, deixa eu ver o que funcionou, deixa eu ver se essa cliente como é que tá, o que a Rafa colocou ali, abasteceu pra mim, o que essa cliente Sim. falou, Exato. ninguém vai fazer. Não. Eu acho que empreender é isso, tem uma super flexibilidade, só que por outro lado, você tem que ter uma mentalidade de eu vou abdicar de vários momentos Sim. da minha vida. E nem todo mundo tá preparado pra isso. É que nem trabalhar home office. As pessoas se perdem. Tem pessoas que não têm perfil pra trabalhar home office. Perfeito. Tem que estar ali dentro da empresa. E o empreender é exatamente isso. Você acha, tá bom, agora eu sou dona do meu negócio, eu faço o que eu quero, vou trabalhar a hora que eu quero. E não é bem assim. Perfeito. Tudo depende de você. A empresa só vai crescer mérito do seu esforço, da sua dedicação. Sim. Não vai brotar cliente do nada ou, né, um boca a boca se você não desenvolver um trabalho bem feito, né? Exato. Então, assim, tem muito disso. E realmente, não são todas as pessoas que estão preparadas para ser empreendedoras. Ou também não querem, né? Não tem perfil, porque é bem desafiador. E muitas vezes as pessoas trazem esse mundo Perfeito. perfeito. E eu acho que é legal Não a gente desconstruir. Exatamente. Porque, na verdade, você escolhe o que é o seu perfeito. Ou o seu difícil. Exato. Porque, exato. assim, muitas pessoas acham que a gente tem pontos muito positivos no sentido, eu posso trabalhar da onde eu quero, eu posso viajar, estar trabalhando, né? Tem muita flexibilidade, eu posso estar trabalhando na academia, treinando e mexendo, como muitas vezes eu faço, mas eu tô ali. Eu não posso pegar e falar assim, não, eu tô com 2, 3 celulares ali olhando ao mesmo tempo, fazendo um exercício, vou Sim. na hora que dá. Então, assim, existe a flexibilidade, existe os pontos positivos, mas também tem os pontos que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer acontecer, porque senão o negócio não desanda e não cresce, né? Então, Sim. é muito disso, né? Não é todo mundo que tá preparado para isso, não. Não, eu concordo muito. E me fala uma coisa, Rafa, você faria algo diferente desde o começo? Você mudaria alguma coisa, assim, que você, quando você começou a empreender, você faria diferente? O que você acha? Diferente, eu acho que não. Talvez eu teria não tido tanto medo de aparecer, ou talvez colocar a minha cara na empresa, que isso foi uma trava que me deixou meio assim,
sabe, congelada, vamos dizer. Uhum. Então, assim, fiquei com muito medo nesse começo, porque realmente eu não sou uma pessoa, né, pública, nem que Sim. tá acostumada a fazer stories ou ficar o tempo todo aparecendo. Eu coloco fotos nos stories, eu não fico fazendo vídeo, né? Então, eu queria ter tido mais cara pra fazer isso no começo, né? Apesar que foi um Sim. medo que me Mas eu acho que você congelou. se jogou super. Eu fiz na medida que eu Sim. consegui, mas eu queria, acho que talvez ter sido um pouco mais blogueiragem, vamos dizer, Sim. que talvez teria deixado as É que coisas parece mais... muito fácil. Não, mas não é. Parece super, né? Não a gente é. vê ali a pessoa, ela tá postando a vida dela e tal. Não é fácil. Muito difícil. É difícil. Tudo, É porque muito. a gente tem uma autocrítica muito grande sobre a gente. Então, Sim. a gente grava 3 vezes o vídeo e fala, ai, o cabelo não tá bom, essa fala, ai, travei. Então, assim, é difícil. Às vezes a pessoa tá ali no Instagram, mas ela regravou umas 3 vezes o que ela colocou, 5, 10. E a grama do vizinho parece verdinha, Tudo né? verdinha. Fala, nossa, como que ela consegue fazer esse vídeo? Mas, meu, foi É. muito treino pra conseguir gravar as aulas com a Gil. Meu Deus do céu, eu tive que ficar lá em casa, Foi. né? E ali treinando. Não é fácil, não é fácil. Dentro desse ponto, né, vídeos e quando você fala, né, eu faria isso um pouco diferente. Toda vez que a gente fala do empreender não ser fácil, que a gente vai quebrando esse mundo florido, Sim, que colorido. é colorido, que dão ali nas redes, me vem uma coisa na cabeça que é muito importante, que é a gente sempre lembrar do por que eu não vou voltar atrás. Sim. Então, óbvio, e até importante trazer que várias vezes na minha jornada eu pensei, ai, acho que eu vou voltar pro CLT. Meu Deus, tá muito difícil isso. O cliente tá falando não e não tá fechando. E é muita coisa. E aí, na hora, eu tenho ali os meus pontos com muita clareza de, não, eu não vou voltar. Porque eu não gosto de ter que responder pra ninguém. Eu não gosto de sofrer tudo que eu já sofri ali na minha jornada. E aí, isso me vem muito forte. Vem pra você também? Você sente isso? Vem muito forte. Eu também já várias vezes parei e falei assim pro meu marido, eu não quero mais, eu acho que eu vou voltar pro CLT, tal. Ele fala, nossa, mas tudo que você construiu até aqui, né? E depois que eu tive a minha filha, né? E hoje, como eu posso ter acesso a ela, né? E não perder esses momentos, porque o CLT te tira isso, né? Esse momento de ser mãe, porque, né, você tem ali uma licença até um período e depois você tem que colocar numa escolinha, por alguém pra cuidar, né? Então, assim, isso me traz muito forte hoje. Eu falo assim, nossa, eu fiz o certo, eu tô no caminho certo. Sim. Porque talvez eu não pudesse ter esses momentos que eu tenho hoje com a minha filha e ter crescido e aprendido tudo que eu aprendi, que eu coloquei a minha cara. E hoje eu tenho orgulho de tudo que eu construí, né? Aonde eu cheguei com a Du, junto com a Gil. E todo esse reconhecimento que eu tenho das clientes, isso me fortalece de saber os feedbacks que eu tenho, né? Elas vindo falar, nossa, como você transformou a minha empresa, como você me ajuda. Nossa, o seu salário, eu nem olho como salário, eu pago com gosto. Então, assim, são coisas que me fortalecem a ficar. Óbvio que tem dias que a gente acorda e fala, ai, não quero, acho que eu vou voltar a fazer o CLT. É normal. Quem nunca, né? O ser humano é assim, Sim. é normal. Sim. Mas depois que eu vejo tudo que eu construí e toda a flexibilidade que eu tenho hoje, e sendo, porque eu sempre fui uma pessoa muito regrada, e ter uma empresa também foi uma dificuldade pra mim, nesse sentido de, meu Deus, eu não tenho que bater ponto, eu não tenho que estar ali bonitinha, né, arrumadinha. Você tinha muito isso de horário, né? Eu tô lembrando disso agora. Eu tinha muito de horário, eu sou uma pessoa muito regrada, muito você certa, na vida, correta, né? porque eu sou assim. Então, essa flexibilidade do tipo, eu vou acordar, será que eu posso trabalhar de pijama ou não? Então, essa mentalidade me incomodava do livre, né? Sim. Então, aí eu tive que, né, ali construir uma dinâmica na minha rotina para que eu não me perdesse nisso e isso não me deixasse frustrada, né? No dia a dia. Então, hoje eu lido muito bem com isso, porque já faz parte da minha rotina, já criei a minha dinâmica ali. Mas é claro, às vezes a gente sempre volta naquele, ai meu Deus, acho que eu vou voltar pro CLT. Obviamente que eu recebo algumas propostas, né, que fala, pô, volta, você é muito boa nisso e tal. Mas aí eu fico, ai não, melhor não. Eu tô no caminho certo, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Por isso que é importante a gente ter muito forte o porquê que a gente escolheu principalmente quem tiver numa transição, acho que esse é o primeiro ponto. Você ter ali muito claro por que você quer fazer essa transição. Sim. E não esquecer disso. Porque, como tudo na vida, quando a gente tá ali num lugar, a gente fala, se eu tivesse no outro, estaria melhor. Aí quando a gente tá no outro, não, mas se eu tivesse ali, seria melhor. Então sempre vai parecer que tem um melhor. Sim. Mas eu acho que a gente lembrar disso, do porquê que eu vim pra esse caminho. Sim. Se não tem um porquê, perde o sentido. Sim. Agora, se eu tenho um porquê, e se eu entendo o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, aí as coisas tomam outro rumo. Sim.
E toda vez que eu falo, né, de executar, de execução direcionada, eu acho que tudo que a gente faz também tem muito nesse sentido. Claro, às vezes a gente não sabe exatamente aonde a gente vai chegar, o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes, acho que todas, a maioria Sim, delas. sim. Mas eu sei o que eu quero conquistar com o empreender, aonde eu quero chegar, o que eu quero ter. Sim. E para nós mulheres, eu acho que é muito do que você trouxe, né? Ter o tempo, Kaila, hoje, tempo de qualidade, poder escolher, ter a flexibilidade. Então, eu vou no médico, eu vou fazer alguma coisa ali, eu vou almoçar, eu vou tomar um café, Sim, eu vou trabalhar fora de casa, eu vou viajar. Isso é muito importante, sim. da gente ter sentido, porque pode ser que não tenha. É. Pro meu pai, por exemplo, pra ele não brilha zero os olhos, né? Ele fala assim, ai, não me encanta nada isso, eu prefiro ter lá meu trabalho, com meu horáriozinho e tudo Então, certo. é. Então, acho que é isso, a gente saber o porquê. E tentar também, né, Rafa? Acho que é isso que você trouxe. De, tá, já tá ruim aqui, deixa eu ir por esse caminho, ver se dá certo, se não Sim, der, eu volto. tá tudo bem, tá tudo bem a gente errar, voltar, recalcular a Sim. rota. Eu acho que isso é importante, a gente não ficar tão apegado naquilo, precisa dar certo, se não der certo eu vou me sentir uma fracassada ou coisa nesse Sim. sentido. Não, e eu tinha muito claro na minha cabeça, gente, mas eu tenho uma carreira ali. Se tá tudo bem eu tentar 1 ano, 2, não deu certo, eu retomo a minha carreira, entro numa outra empresa, né? Porque eu tenho o know-how naquilo. Então, Sim. assim, é muito claro a gente tentar direcionar e ver aonde a gente quer chegar, que isso é o mais importante. Por que eu tô saindo daqui e indo pra lá, né? Sim. Então, o que me trouxe hoje de muitos pontos positivos, a balança não fecha mais lá no CLT, entendeu? Aquilo lá já não significa mais. E eu relembro o que me fez mudar daquilo, ou sair daquela situação, e aí eu falo, não quero me colocar mais naquela situação, né? Perfeito. Então, pode ser que eu estaria, nossa, voando lá? Pode ser que sim. A gente nunca vai saber, Nunca né? sei, mas o importante é aqui hoje, onde eu tô, tá me fazendo feliz? Eu tô bem? Né? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Sim, Né? perfeito. Dentro disso. A gente tem que ter propósito, né? E hoje, eu vendo todo esse feedback positivo que eu tenho das minhas clientes, óbvio, a gente acerta, erra, Sim. ajusta, Como tudo, né? Como tudo Normal. na vida, não tem nada perfeito. Mas eu falo, poxa, eu tô no caminho certo. Eu tô ajudando elas. Olha como o meu trabalho faz a diferença no negócio delas, né? Sim, É sim. isso. Conta um pouquinho do seu trabalho hoje. O que Rafa faz? Como que a Du atua? Explica um pouquinho. Tá. Hoje a Du é uma empresa, ela surgiu como uma empresa de secretárias virtuais no momento da pandemia, onde várias psicólogas estavam precisando desse serviço que a Gil identificou, né? Sim. Então, a gente criou a Du por conta disso, porque muitas psicólogas deixaram de atender no presencial para ter o atendimento 100% online, e elas precisavam de uma pessoa que fizesse a parte administrativa, porque elas estavam em atendimento, né? Elas não tinham como gerenciar as outras partes e outras frentes da empresa. Então, a Du entrou com esse cenário. Então, hoje, a gente faz toda a parte administrativa gerencial de uma clínica, né? Tanto de psicólogas, médicas, então a gente atende profissionais da saúde, né? Que precisam desse braço direito aí dentro da empresa. Então, desde a parte do atendimento, financeiro, comercial, né? Então, controles, emissão, Cobranças, que é uma coisa que a maioria das psicólogas tem essa super trava, calo. elas, porque acaba quebrando esse vínculo entre paciente e profissional, né? Então, elas têm medo de cobrar. Então, às vezes, tem paciente que fica, nossa, tá 3 meses sem pagar. E a gente fala, Socorro! meu Deus! E a gente não deixa isso acontecer. A gente Sim. é a parte chata da empresa, vamos dizer, né? Sim. O financeiro ali que fica em cima, não, tem que pagar, tal, tá no dia de pagamento. Então, isso aliviou muito elas, né? Trazendo esse cenário que depois do pós-atendimento, elas vão ter que fazer toda a parte administrativa, porque muitas chegavam 9 horas da noite e começavam a fazer todo o processo. Eu tenho que alimentar ali aquela planilha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que confirmar. Então, assim, a gente tira um fardo pesado delas, né? Sim. Obviamente que no começo é uma coisa delicada, porque a gente, né, a pessoa entregar a sua empresa na mão de uma outra pessoa é uma barreira, porque né? é tudo pra gente. Então, e aí fala assim, será que ela vai cuidar como eu cuido? Será que ela vai Exato. cuidar do meu bebezinho como eu cuido? Com tanto amor, carinho e zelo? E depois que elas olham e veem que a gente traz esse profissionalismo, essa agilidade, esse conforto delas terem, né, poderem atuar em outras frentes dentro da empresa delas, Sim. nossa... Mas isso é lógico que é aquela relação de... É que muda muito o jogo. E isso vem com essa mentalidade empreendedora. Exato. Na psicologia, principalmente, e foi bem nesse momento da pandemia, o que acontecia? Antigamente, as pessoas atendiam muito presencial. Sim. Então, tinha lá a secretária do consultório. E a secretária do consultório fazia o quê? Recebia o cliente, o paciente, às vezes recebia em dinheiro, né, davam aquele na agenda, acabou.
E aí, quando foi pro online, e agora? Como Vou fazer eu vou, sozinha? gerenciar isso, né? Isso quem já tinha. Agora, você imagina quem começou a atender direto no online. Exato. Veio sem bagagem nenhuma, sem processo, sem entender script. E aí começam os problemas. Então, assim, o paciente não tá pagando, eu não tenho previsibilidade, eu não consigo captar novos, eu não consigo produzir conteúdo, eu não consigo. É claro que você não consegue, você não tem uma organização mínima. Exato, exatamente. E aí elas perdiam muito. O que eu vejo que a gente trouxe esse alívio é porque elas perdiam muito lead, muito paciente no WhatsApp, porque demorava muito a resposta. Sim. Porque elas estavam em atendimento, não é Não, culpa ou delas. demorava, ou responde lá assim, bom dia. Aí a paciente manda, você manda assim, bom dia. Qual que é o valor da sessão? A pessoa manda 150. Isso, ó, não tem, tipo, um desenrolar, né? E a Como gente... que quer cobrar caro? Respondendo assim, Exato. se eu sou um cliente, eu tô lá disposta a encontrar uma psicóloga boa, uma profissional boa, e a pessoa me atende assim, é 150. Aí você Não tenho fala, interesse nenhum, então eu nem não. quero mais falar com essa pessoa. Exato. Por mais que o valor seja menor. Aham. Então, quando a gente fala de um cliente de alto valor, muda muito ter um atendimento de qualidade. Muda totalmente. Elas falam, nossa, o script de vocês me ajudou muito. Sim. Nossa, a conversão melhorou super. Porque a gente traz esse profissionalismo. A pessoa entende que ela tá falando com, é uma empresa, bacana. Muda tudo, né? Tá o padrão organizado, já eleva. não aquele, respondeu em caixa baixa, em caixa alta, sabe assim, tudo errado, escreveu errado. Então, assim, porque escreve rápido, às vezes tá no meio do atendimento, não quer perder ali, tá escrevendo junto com o atendimento, assim. E uma coisa que muda muito também, quando o paciente já tem acesso a profissional, seja psicóloga, médica, fisioterapeuta, enfim, fono, quem seja, isso diminui muito a escassez de acesso a ele. Então, por exemplo, se eu tô lá já falando com ele, mandando um áudio, ele não vai fazer um bate-papo comigo, porque ele já tá falando comigo ali no celular. Por que eu vou marcar 20 minutos de sessão estratégica? Sim. Que a sessão estratégica é o momento que a gente mais converte para vender paciente. Sim. Pro lead ali. Uhum. E aí, quando eu tô ali no atendimento, a chance de você fechar é muito menor. Uhum. Agora, se a secretária tá ali, se a secretária fala, olha, para você ter acesso a Gil, ela tem 20 minutinhos amanhã, você tem esse horário disponível? Assim você já conhece ela. Eu quero muito. Fechar ali é muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil. Exatamente. Então, acho que esse atendimento, ele vem para uma organização. Então, hoje, basicamente, né, a Du, ela traz toda essa organização de scripts, funis, planilhas, processos, feedback. Sim. E eu acho que tá até no nome do podcast, né? Além da clínica. Uhum. Porque não é só sobre a clínica, igual você trouxe. Mas eu vou entregar isso na mão de uma outra pessoa. Sim. Eu acho que não é só isso. É o fato que você e a Du, no geral, ela olha pra mulher também que tá ali. Sim, porque a gente dá possibilidades dela fazer uma unha e buscar o filho na escola, ir na academia, fazer qualquer coisa que ela queira, porque ela sabe que a empresa dela tá sendo bem cuidada, tá ali com uma profissional ali que tá lidando com todas as situações. Ela, claro, no final do dia, ela pode dar uma olhada no gerencial. É até importante, né? Que olhe. Exatamente. No gerencial, legal, fizeram todas as... ela cobrou, bonitinho, tá tudo atualizado. Fazer só essa parte, que leva o quê? 10 minutinhos pra ela analisar. E não ter que fazer todo o processo. Todos os dias pós-atendimentos, né? Então, assim, a gente vem nesse cenário para ajudar a deixar a vida delas mais leve, para que elas possam ter essa flexibilidade de, vou viajar. Quantas clientes nossas já foram viajar? A gente continua fazendo os atendimentos, agendando pós-retorno delas. Então, assim, ela tá ali, ela não precisa ficar olhando, respondendo o WhatsApp da empresa delas, né? Isso que é agenda inteligente. Sim. Então, não é que ela não vai trabalhar mais, ela não vai olhar mais pra nada e dane-se a vida. Não. A Rafa vai cuidar da minha empresa. Sim, não é isso. Agora, ela saber aonde ela vai usar o tempo dela. Exatamente. De forma estratégica. Exato. Fazer um vídeo na rede social, né? Vender um produto, né? Fazer a sessão estratégica, que é o foco dela. Não ficar lá respondendo no WhatsApp, não ficar cobrando paciente, emitindo nota. Exatamente. Pelo amor de Deus. Às vezes elas falam assim, eu perco muito tempo, porque aí na hora que eu tenho 1 hora entre o atendimento e outro, eu falo assim, grava um vídeo, faz ali uma conexão, marca umas... não dá, porque eu tenho que emitir a nota, eu tenho que fazer a cobrança, eu tenho... Então, assim, escolhas, né? Exatamente. Aí eu falo sempre para elas em fechamento, né? Para tentar fechar o cliente. Eu falo, vocês têm que me olhar não como um custo, como uma solução dentro da sua empresa. Perfeito. Pode ser que não seja o momento agora, mas quando for e você tiver ali um caixa para investir nisso, me veja como um investimento, não como um custo. Porque na hora que você vê
todos os benefícios que eu vou te trazer ali no seu dia a dia, você vai falar, nossa, por que que eu não fiz isso antes? Sim, sim. E vou usar uma frase, que é um ditado que a maioria das pessoas usam, né? Que o barato sai caro. Exato, tem isso também. E essa é uma verdade. É. Porque Rafa, quantas psicólogas já chegaram? Ah, eu tenho uma secretária. Eu tenho os processos, já tem tudo certo. Tudo organizado. Aí a gente vai ver, Socorro! não tem nada organizado, não tem nada pronto. Foi tudo criado ali da cabeça. E às vezes é aquele negócio, mas a menina fazia, mas fazia mais ou menos. Respondia, mas respondia mais ou menos. Tá, mas qual que era o custo disso? X. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Tô cobrando até barato, né? Meu Deus do céu, né? Sim, Então é sim. aquele negócio, às vezes ela vai no barato e é uma pessoa que quer pegar, sei lá, 15 clientes para atender ao mesmo tempo. A pessoa não dá conta, a qualidade cai muito. Hoje a gente tem isso muito consolidado na nossa empresa, o quanto cada profissional que a gente tem no nosso time consegue atender. A gente sabe o limite de atendimento de cada profissional, a gente não pode sobrecarregar, porque vai cair a qualidade, as nossas clientes vão ficar insatisfeitas e não é isso que a gente quer, porque a gente preza, a nossa empresa tá crescendo por conta da nossa qualidade de entrega. Sim, né? sim. Da nossa agilidade nas respostas, como a gente trata tudo com profissionalismo, organização, né? Então, assim, a gente não quer que isso se perde. Então, eu também tenho que saber o limite de cada profissional que trabalha com a gente dentro da nossa equipe. E muitas vezes elas estão pensando, aí falando até sobre mim, que também sou psicóloga, a gente sempre pensa em, eu preciso captar mais pacientes e até falei muito de sessão estratégica, Sim. enfim. Só que ela não pensa em fidelizar Exato. os pacientes. E muita psicóloga vem com essa mentalidade de, fidelizar é dar um bom atendimento, é vínculo terapêutico. Não, porque até tem vários estudos no livro que eu sempre gosto de mostrar, né, do Encantamento da Disney. Eles mostram que 78% dos clientes deixam o profissional pelo atendimento. Exato. Exatamente. Não é pela qualidade, então pela entrega. Eu posso ser uma excelente psicóloga, entregar com uma super qualidade, mas o meu atendimento é péssimo. Sim. Eu não quero mais. Você demora pra me responder, você demora pra confirmar um horário, você demora pra me mandar ali a nota fiscal pra eu pegar o meu reembolso, você demora... eu não quero mais essa psicóloga não, pelo amor de Deus. E é isso que traz a nossa empresa, o que a gente está construindo dela, né? Porque eu vejo muitas as psicólogas vindo e falando assim, nossa, meus pacientes te adoram. Adoram a Jéssica que atende, adoram a Rafa. Também. Então, assim, por quê? Porque a gente traz essa proximidade, a gente cria uma amizade ali, né? Sim. Pô, me ajuda aqui, ó, hoje eu não consegui a sessão, você não deixa cobrar, não, vamos agendar rapidinho para outro dia. Eu sempre tento flexibilizar o time para ser essa coisa próxima. A gente sempre tenta ser de uma forma mais, como se estivesse conversando com uma amiga, manda gifzinho, brinca ali, entendeu? Então, e aí esse feedback que a gente tem das profissionais é que, nossa, eles adoram o seu atendimento. Nossa, te acham muito legal. E é muito importante, né? Porque às vezes a gente vem com isso. Óbvio que o trabalho da Rafa e o trabalho da Du entra ali como uma cobrança. Então, cobrar o cliente, renovar planos. Sim. Que é uma parte culturalmente bem chata. É. E quando a gente traz esse vínculo, essa proximidade, isso até quebra um pouco o gelo com o cliente, Exatamente. né? Às vezes eles se abrem e falam, olha, minha empresa atrasou, olha, você consegue segurar mais 2? Não, dá tudo bem, eu aguardo, né? A gente volta a se falar daqui 2 dias. Então, assim, tentar flexibilizar para entender ali o cenário da pessoa. Às vezes a pessoa realmente tá doente ou ficou desempregada. Várias situações acontecem ali no nosso dia a dia. A gente lida com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. Então, é bom trazer esse lado humano dentro da nossa empresa, que isso é muito importante, né? Porque é isso que elas gostam, que a gente humaniza. A pessoa não se sente conversando com um robô. Porque a gente tem cliente que fala assim, mas eu quero colocar o robô no começo da conversa. Eu falo pra todas as minhas mentoradas. Ajuda. Sim. Mas, assim, ajuda até que ponto? Sim. Né? E aí elas falam assim, mas o script não é praticamente a mesma coisa? Não, porque eu tô respondendo ali, por mais que você use um modelo, a pessoa vai responder uma coisa diferente, o robô não vai seguir com uma conversa nada a ver. É você falando, poxa, não, entendo, então, o que você acha daquele horário? Como que a gente pode resolver isso? E a pessoa fala, não, realmente é uma pessoa que tá falando comigo, né? Sim. Porque muitas vezes esse robô traz facilidades para dentro da empresa, obviamente, ali de agilidade, mas não aproxima, porque as pessoas já sabem o que é o robô.
Mas eu acho que o robô, ele entra quando a pessoa tem um foco de quantidade e não qualidade. Exatamente. Mas muitas clientes têm isso, né? Porque É. às vezes elas têm vários produtos ali, várias frentes de entrada, Sim. e aí elas querem otimizar, né, os custos, porque ter uma secretária hoje, uma pessoa humana ali fazendo o trabalho, Eu tem acho um burrice. custo. Vou até falar aqui, eu acho burrice você investir em robô. Então, Porque, assim, pode parecer num primeiro momento que você tá agilizando, colocando velocidade, mas até que ponto? Quantos clientes você tá perdendo nessa agilidade? que a pessoa sabe, clica aqui, você quer isso ou quer aquilo, Eu não sei quero o quê. morrer quando eu sou atendida por robô. Entendeu? Quando eu vejo, eu já fico assim, ai meu Deus, já quero desistir já de falar com esse negócio. Então. E o pessoal já tá cansado disso, dessa informalidade. As pessoas estão carentes Sim. desse acolhimento, dessa aproximação como pessoa, de falar, poxa, você tá aqui. Porque quem tá procurando, por exemplo, terapia, tá num momento delicado, aconteceu alguma coisa, ela tá procurando ali um autoconhecimento ou uma situação grave que aconteceu. Então ela não quer ficar lidando com aquele robô ali falando de qualquer jeito Sim. com ela. Ela quer uma pessoa pra falar, te acolher, né? Então por isso nossos scripts, nosso padrão de atendimento traz esse diferencial. Só que para isso tem um custo diferenciado, porque eu tenho que colocar pessoas para atender os seus clientes na sua empresa. E olha como psicóloga é engraçada. Porque ela fala assim, eu não vou delegar isso porque eu vínculo. Quando eu recebo, eu mando áudio. Aí daqui a pouco ela vai e fala assim, não tem, eu vou aqui nesse robô que é mais barato. E aí você deixa a pessoa falando com o robô. Exato. Por isso que eu falo, gente, não dá pra entender. Não dá, não dá. Não E dá é pra muitas entender. que são assim, a gente faz muito bate-papo inicial, assim, né, de pessoas interessadas em contratar o nosso serviço, e as maiores travas eu quero ficar com comercial. E aí você faz toda a outra parte, aí você fala, mas o comercial tem ligação total com o restante da empresa. Sim. Eu vou ter que ficar te perguntando tudo que foi tratado para eu conseguir alimentar o restante? Tem que ter um fluxo ali de atendimento, Sim. desde o início até o final, né? Pode ter o bate-papo ali, né? Ela ficar com o comercial ali. Mas elas querem ficar até o fechamento e, elas têm essa dificuldade de separar o contato profissional do pessoal, né? Então, assim, Mas olha como isso vem da mentalidade. Então. Por isso que eu bato muito nessa tecla com as mentoradas dentro do Evolua. Porque se você não muda isso desde o começo, essa mentalidade de é uma empresa. Sim. Não tô brincando, não é sobre mim, é uma empresa. Muda tudo. Exato. Porque daí delegar, ter processos, ter script, fazer sessão estratégica. O cliente sente isso. Ele sente que tem uma organização, ele sente que tem uma cara de empresa. Não é, ela é uma psicóloga queridinha, fofinha, me dá um descontinho. Exatamente. O que você quer passar? E são escolhas. Exatamente. Por isso que tudo começa nessa mentalidade, até que você trouxe da sua própria história. Sim. Dessa mentalidade de mudar. A mentalidade do CLT assistencialista, que eu chamo, porque, né, psicólogas, algumas não são do CLT, mas vem com essa mentalidade de, na faculdade, imagina, a gente não tem base nenhuma do que é empreender. Parece que psicologia nem é empreender. Sim. E elas já chegam nisso, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que e tal, mas aí não vai responder assim, mas... Pera, você tem uma empresa. Então, eu acho que é essa mentalidade, e aí é um trabalho difícil, porque como que a Rafa vai falar isso para cliente? O que você vê de, assim, piores erros que as psicólogas cometem quando elas entram aí, quando elas começam? Querer assumir o comercial, continuar assumindo ser à frente do comercial, ter essa dificuldade de separação do WhatsApp Business para o WhatsApp pessoal, que eu sempre deixo muito claro para elas que o pessoal é para urgências ali, Perfeito. o que são tratados dentro em terapia. Sim. O business é da secretária para ser tratado os assuntos administrativos, Perfeito. reagendamento e tudo mais. Então, elas têm essa dificuldade de separação, porque elas querem olhar tudo, Sim. mas também não conseguem dar conta de tudo, que eu Sim. acho que é o mais importante ali disso tudo. E também as implementações. Tipo, da gente trazer melhorias, algumas são um pouco relutantes ali. Tipo, mas vai mudar isso? Mas minha planilha é essa. Aí você vê a planilha e fala, nossa, mas falta tanta informação, a minha tá ali completa. Sim. A gente só começa naquela. Então, assim, esse processo de adaptação inicial e esse medo. Eu acho que o principal é o medo delas. Então, assim, fica o primeiro mês, o segundo mês, naquela fase, assim... solto ou não solto, deixo ou não Trancada, né? deixo, né? Vou ficar em cima, vou ficar cobrando, vou ficar ali. Depois que elas
fala, mas não tem sentido eu ficar ali fazendo isso, né? Perfeito. Aí elas criam uma confiança, né? Essa troca de confiança, que aí o negócio flui. Mas os 2 primeiros meses são os piores meses, assim, administrativos, gerenciais da nossa empresa, porque a gente tem que mostrar o nosso trabalho, a gente tem que mudar tudo que tá ali dentro, né? Pra melhorar o processo delas. E esse solta? Não vou soltar. Solta? Não vou sim, soltar. É, sim. mais ou menos esse é o principal, assim... E hoje a Adu também trabalha com o braço para infoprodutores, no geral. Isso. Então, até interessante trazer que a Rafa Adu atua dentro da minha mentoria. Sim, Então- sim, a gente criou essa frente justamente por conta da Gil. A Gil criou um produto de mentoria, né? E houve essa necessidade de ter uma CS, né? Que é o sucesso do cliente, é uma pessoa responsável ali desde a entrada do mentorado até o caminho dele, até o final da mentoria, Toda a jornada, né? É, a jornada dele dentro da mentoria. Então, a Gil trouxe e falou assim, poxa, legal, tem muita gente precisando, tô aqui falando com várias mentoras, e a pessoa fala, nossa, preciso muito. Que Sim. nada mais não é uma secretária, mas é uma pessoa ali que vai fazer também toda a parte Toda a gestão, burocrática, Sim. né, contrato, boas-vindas, né, do mentorado, Todo onboarding, colocar né? nos grupos, né, então fazer todo esse processo e ficar cuidando dele, se ele tiver alguma dúvida de algum acesso, de alguma aula, né, a pessoa vai abrir e fechar as aulas, gravar, subir nas plataformas, então assim, uma pessoa que também vai aliviar o mentor desses processos gerenciais da mentoria, né, então uma pessoa que fica responsável, então a gente viu essa frente, a Gil trouxe essa Sim. necessidade também, e aí a gente já tá atuando dentro da empresa da Gil, né? Então é a E Du. de outras também. De outras, Já tem várias aí. É, já tem várias. Então, assim, é muito legal que também é uma outra frente da empresa, né? Sim. Que foi surgindo, né? Com as mentorias que foram, né, se desenvolvendo ao longo do tempo, tendo muitas mentorias. E a procura dessa profissional que não existia no mercado, né? Sim. E que é um trabalho essencial. Sim. Essencial. Então, se a pessoa for infoprodutor, mentor, tiver comunidade, seja qual for a frente ali do produto, que tenha cliente. Sim. O foco é, você tem cliente, você precisa ter, Você precisa ter uma alguém CS. gerenciando, né? Porque não tem como você pensar na parte estratégica do seu negócio. Não tem como você pensar em vender, em entregar, em dar qualidade, em melhorias, em novos projetos, tendo que olhar para todo momento. Ah, mas ele conseguiu esse acesso? Mas ele já assistiu essa aula? Mas ele conseguiu ver ali o que ele tem que preencher? Mas ele entendeu aqui esse caminho? Ele vai participar da aula? Não vai? Tá respondendo? Calendário, não ele tá? tá vendo lá o calendário, eles vão entrar no ao vivo, a convidada, ó, já conversou com ela, a apresentação. Tem que passar o link. Então, assim, a pessoa fica louca. Sim. Esse é o ponto. É. E muitas vezes eu acho que esse ponto que você trouxe do quais são os piores erros e o medo ser um dos piores erros é a grande verdade. Sim. Isso para quem é profissional, quem vende serviço e para quem já tem um produto. Ficar limitado no medo vai ficar estagnado. Porque o medo é o maior sinal de que você tá avançando. Deu medo é porque você tá avançando. Sim. Se, tá tudo bem aqui, tô tranquila, tô sem medo, tá tudo rodando. Você tá estagnada. Então, toda vez que o medo vem, e é um trabalho difícil, porque ela tem um medo, você tem que entregar também. E, obviamente, nós, como profissionais, a gente também tem o medo de querer ser boa, de dar certo, da pessoa gostar. Então, é uma mistura, por isso que quando você trouxe do primeiro e segundo mês, palavra-chave, constância. Não queira ter resultado. Então, eu comecei a delegar, fui lá, deleguei e não tive resultado. Mas quanto tempo? Eu fiquei 3 meses. Bom, mas como que você quer que a pessoa organize, crie processos, aumente seu número de clientes, te dê mais tempo em 3 meses? Não dá. Não dá. É. A mesma coisa também, quando eu falo mentoria, quando você fala de um paciente na clínica, você vai aplicar um resultado, uma transformação gigantesca em 3 meses na vida da pessoa? Não. Não tem como. A gente não faz milagre também. A gente tem a entrega, mas tudo depende de ambas as partes, né? Então, assim, a gente tá ali entregando, mas também não vai fazer um milagre, né? A gente tem que trabalhar juntas e trilhando juntas ali nas melhorias que precisam serem feitas, né? Sim. Às vezes a psicóloga quer conversão e às vezes o paciente quer falar com ela, ele gosta dela, quer que fale com ela. E muitas psicólogas têm esse erro de colocar a secretária à frente, né, desse contato inicial, não oferecer, por exemplo, o bate-papo para tentar gerar conversão. Porque ele não quer falar com a secretária, né? Óbvio. Então, igual na mentoria. Exato. Mentoria é a mesma coisa. É o mesmo e aí, erro. O erro cruel mesmo que as mentoras erro. cometem. Elas vendem a mentoria e querem aparecer uma vez no mês pra pessoa. Então, não dá.
A pessoa comprou pra ver ela, fala, nossa, mas eu tô me sentindo aqui num curso, porque eu não vejo ela, não tenho Sim. acesso a ela. E a mentoria você comprou o que a pessoa tá, eu quero Sim. ela, eu quero ser igual ela, eu quero o método dela. Eu quero direcionamento, eu quero o cérebro, eu quero a mente dela. Exatamente. Porque a mentoria é isso, é o mentor te dando o Direcionando, caminho, exato. personalizando pra você, né? E aí as pessoas pecam por isso. A gente tenta dar uns toques, do tipo, olha, mas, né, tem que aparecer mais, tem que fazer mais encontros, ou, né, o que você acha de você ir lá mandar uma mensagem, né, já que a pessoa tá ali Sim. se sentindo insegura, né, porque nada mais justo que ser a mentora, né, ou a psicóloga fazer essa frente. A gente tá ali de backup, de suporte, a gente não é a frente ou a cara do negócio, né, Sim. a gente ali tá ali de... Perfeito. E um ponto também que é legal a gente contar, que até você introduziu, deu um spoiler ali que eu tinha deixado pra gente falar disso. Que quando a gente começou, criou ali todo o escopo da Duo, entendemos o nome que ia ser, as funções, eu fui fazendo essa transição saindo um pouco mais. Então, hoje, na verdade, eu fico superficialmente na parte comercial, Sim. né? Uma parte ali mais de indicação, trazendo clientes, uma parte ali de processos, a Rafa que toca toda a parte da operação, enfim. Você até trouxe como um dos erros, coisas diferentes que você faria, se colocar mais à frente, né? Sim. Então, aparecer mais, enfim. E eu acho que duas coisas, quero ver se você concorda comigo, Tá. fizeram diferença pra gente. Uma delas foi a gente também fazer parte de uma mentoria, porque a gente entrou Eu ia falar isso em outro na ponto. Duo, a nossa empresa, Sim. dentro de uma mentoria. Sim. Eu vejo isso como um dos pontos. Eu já tinha feito uma mentoria, eu falei, Rafa, Sim. vamos entrar, vai ser importante pra gente. E aí, eu, como amiga, parceira, sócia, enfim, eu vejo uma outra Rafa antes e uma outra Rafa depois. Você concorda? Concordo. Você acha que mudou nesse ponto? Eu acho que fez toda a diferença. E realmente, participar de mentoria dá um direcionamento, abre a nossa mente, né? Porque às vezes a gente tá engessada no nosso negócio, a gente não... E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pra direita, pra esquerda, reto, né? Tem uma pessoa e ter ali, uma né? pessoa ali direcionando, a Marina, né? Sim. Maravilhosa, mentora Fez de demais. negócios. Ajudou muito a gente nessa visão do nosso negócio. Tá, legal, a gente tem um super negócio, mas o que a gente vai fazer com ele? Como que a gente vai divulgar ele? Aonde a gente vai chegar, né? Sim. Então, ter esse direcionamento foi muito importante pra gente, né? E um ponto é a ambiência. Porque eu lembro que a Rafa, você trouxe isso, que era essa mentalidade do CLT. Total. Então, horários, a linguagem. Tudo. E por mais que a gente tivesse aqui a nossa ambiência, por mais que falasse, Rafa, empreender é diferente e tal. Eu acho que viver ali, ter tido contato com outras empreendedoras, mudou também, Isso né? fortalece muito, porque a gente vê assim, pô, é legal, né? Cada uma tem um empreendimento diferente, um desafio diferente, mas às vezes o desafio dela também se encaixa no meu desafio da minha empresa. Então, Sim. assim, é muito legal essa ambiência e a gente trazer todo esse... E é uma questão de empoderamento mesmo. A gente estava dentro de uma mentoria que eu acho que 90% era mulheres, né? Então, Sim. assim, traz tudo aquela... E, assim, aquele network interno, né? Que eu acho que isso é muito poderoso. De indicação, né? Que é o que eu acho que é o que mais fortalece dentro da mentoria, não só trazer casos e trocas, mas você fazer um networking ali, né? Porque como a gente estava numa mentoria de negócios, tinha vários segmentos diferentes que você consegue os próprios clientes dentro da própria mentoria, né? De indicação. Então, acho que isso é muito poderoso. E as pessoas também têm que olhar a mentoria como um investimento, um networking, e não só, custo, eu vou ter que ficar assistindo aula, isso, aquilo, outro, né? Se limita, né? Exato, porque é muito além disso. Os encontros, principalmente presenciais, né? Que a gente participou de alguns, né? É muito legal, a troca é muito legal. Você conhece muitas pessoas ali de segmentos diferentes, principalmente, né? Nós mulheres que estão ali tentando fazer um negócio ali sozinha, né? Então, foi muito legal isso daí. E normalmente as pessoas falam, o empreender é solitário. E nesse ponto, e de fato é. Porque você passa a maior parte do tempo sozinha. Com você mesmo, computador e ali. Exato. E se você não busca isso, troca, ambientes, não só mentorias, né? Acho que entra comunidade, cursos, enfim, o que seja. Tem várias coisas. Eventos presenciais. Maravilhoso, eu acho que isso, nossa, foi pra mim, assim, uma sacada no meu negócio, na minha vida profissional muito grande. Sim. Porque os eventos, né, que a gente foi da nossa mentoria, outros eventos que eu participei, os eventos da Evolua, mudam muito, porque eu acho que traz, e é aquilo, né, do posicionamento. Quando a gente se posiciona, a gente se vê naquele lugar, eu sou essa pessoa.
E aí eu acho que uma ficha cai. Cai. Putz, não sou eu meu computador. Sim. Né? Sou Eu sou mais que isso, né? Olha aqui, Exato. olha o que eu posso entregar, né? Sim. Traz um pertencimento. Exato, exatamente. E eu acho que é muito importante. Sobre Evolua, o que você vê? Porque a Rafa tá comigo desde o começo. Né? Construído tudo. Tudo. Loucamente, como Há 2 anos e meio que existe Evolua, que eu tinha ali 3 mentorados, 4, acho que quando você entrou. Sim. Hoje a gente tá aí com 45, então Sim. com um clube também, né? Com Sim. outras psicólogas ali dentro. O que você percebe delas, assim, quando elas entram, quem elas são, como é que elas ficam no processo, como elas saem? O que você percebe disso? Eu acho que é muito transformador. Eu já vi várias histórias, assim, né, de psicólogas super iniciantes ali, que falam, Sim. meu Deus, eu tô super perdida, me ajuda, Rafa, porque eu, como CS, eu tô ali pra dar o braço pra elas, a mão, né, e falar, vamos caminhar aqui, é aqui que você tem que ir, calma. Sim. É assim mesmo, é bastante coisa, mas vai dar certo, você vai ver, vai dar certo. Sim. Então, eu vejo essa parte transformadora, como elas entram ali, menininhas, e como elas saem um mulherão, assim, uma empresária mesmo. Então, assim, muda muito a mentalidade delas. E a gente que vê elas no ao vivo, aí nos eventos, você fala, nossa, meu Deus. Ou você vê elas dentro das próprias plataformas digitais, Instagram, TikTok, aí você fala, nossa, pô, como muda, que legal, né? mudou muito, Sim. cresceu muito, porque mudou essa mentalidade de atendimento, né, engessado. Aí elas criam outros produtos dentro da empresa, trazem outras formas de captação ali dentro da clínica delas, e assim, hoje nessa área tecnológica, você tem que estar ali, né, dando as caras, não tem muito o que fazer. Então, aí você vê criando site, criando isso, criando aquilo, produto. Então, é bem legal, porque aí você fala, nossa, e como essas... E como é genuíno, né? Porque você vê elas falando, talvez no palco ali, não é comprado aquilo, é que realmente transformou a vida delas, né? E as outras ficam... E como eu fico nessa parte de CS também do pós, de tentar converter ali as novas, você vê a insegurança das novas. Ai, será que isso não é tapiação? Ai, será que a Juliana é uma charlatona? Então, assim, elas têm essa insegurança, porque realmente tem. É que existem muitos, né? Acho que a maior objeção de mentoria e assim, a mentoria é um investimento alto, não é um investimento baixo. Então, a pessoa tem que, né, fala, pô, vou tirar aquele valor pra fazer isso. Será que realmente vai me gerar uma transformação? Será que realmente eu vou ser que nem essa daqui? Então, assim, é legal porque depois que elas entram na sala, puta, meu, amei, que legal. Nossa, essa troca é muito bacana. Nossa, eu tô num ambiente muito rico de trocas. Então, aí você vê ali aquela transformação. Mas, como todo mundo, ainda tem aquele medo no início, né, do investimento, será que vai me trazer realmente benefícios? De novo, aquilo do timing certo. Exatamente. Mas será que eu tô no momento certo? E aí, é aquilo que a gente trouxe do CLT. Não vai ter um momento certo. Não. Mas eu acredito em uma coisa. Existe um tempo certo. O que é o tempo certo? É o tempo de você estar inteira e confiar e acreditar e executar. Sim. Porque mentoria, isso que você fala da transformação e as meninas e tal... Eu dou o caminho das pedras, o método, eu dou meu cérebro, eu tô ali pensando, a gente constrói juntas, só que eu não faço por ela. Exatamente. Então, o que muda é esse timing. Eu acho que ela precisa estar no tempo que ela está disposta... querer fazer. Exato. Porque muitas entram também com essa mentalidade que vai ter tudo pronto. Sim. E não é assim, não tem fórmula mágica ali, né? Ela precisa implementar pra ver se vai dar certo. Será que é esse caminho que eu quero? Não é porque o da outra deu certo que o meu vai dar certo. Talvez eu não tenha esse perfil e eu queira fazer um outro produto, né? Então, assim, você vê cada uma procurando o seu nicho de atuação, o que faz ela feliz, né? E eu converso com elas. Então, assim, às vezes o que deu certo pra outra, pra ela não vai dar. E ela vai testar uma outra questão. Então, esse executar, que é o que elas têm muito medo no começo, e algumas ficam assim, ai, mas eu não tenho tempo, eu vou ter que fazer tudo isso, todas essas atividades, ler essa aula, participar do Hot Seat. Aí também já tá querendo milagre, né? Não tem como eu vim colocar, implantar na sua cabeça, Gil, implantar. Tem que fazer. Então, assim, algumas vêm com essa... né? Com essa barreira de, eu vou ter que fazer mais trabalho. Né? Por isso que é importante, até que eu já coloquei sempre nos meus conteúdos, trazer isso. Se você for essa pessoa que não tá disposta, que tá buscando fórmulas mágicas, então, quando vem pra mim, mas eu tô ali com o Google Ads vai me salvar. Então, vamos lá, segue aí, acredita, fica aí, tá tudo bem. Porque não vai, eu já sei, né? Tô há anos aí, 4 anos que eu dou mentoria, consultoria, que eu tô com psicólogas, e eu sei. E aí, o que a pessoa tem que entender? O que vai dar certo, acreditar, confiar e fazer.
E eu acho que o segredo é esse, né? A gente conseguir personalizar. É muito isso que você trouxe. É. Não é copiar coleguinha. Não. E muitas vezes a gente fica ali batendo a cabeça, batendo a cabeça. Porque elas querem copiar, né? E não é isso. Exato. Ah, mas tá dando certo pra ela. E a mesma coisa, eu acho que dentro de todos os negócios. Na Sim, Du também, sim. em tudo. Se a gente for olhar, ah, mas tá dando certo pra aquela empresa ali que tá fazendo isso. Vamos fazer igual. Não, mas qual que é a nossa característica? Qual que é a nossa essência, né? O que a gente quer fazer? Qual é a transformação? Que caminho que a gente quer trilhar? Cada empresa tem um objetivo, né? Então, Sempre. assim, a gente não tem como. A gente pode, claro, né? Hoje em dia é super válido a gente pegar coisas positivas e trazer pra gente, né? Mas não 100% copiar Ctrl-C, Ctrl-V, que às vezes não vai funcionar, né? Perfeito. Pra gente encerrar, qual que é a sua maior lição com o empreender? O que você colocaria, assim, aprendizado, lição com o empreendedorismo? Eu acho que é muito persistência, a gente tem que persistir muito, tem que trabalhar muito, não tem que ter preguiça, porque empreendedor é isso, a gente tem que colocar a nossa cara no nosso negócio, dando certo ou não desistir de primeira, porque muita coisa vai dar errado no início, né? E faz parte desistir também, né? Faz A parte. gente desistiu de vários sonhos aí no meio do caminho. Várias frentes que a gente tava tentando trabalhar, falava, não, gente, mas a empresa não tem que andar nessa rua aqui, tem que ir Sim. pra essa, não tem nada a Sim. ver. Então, assim, várias coisas que você vai bater em muitas paredes, Sim. você vai ter que trabalhar com pessoas que não têm o seu perfil, ou você vai se decepcionar muito, isso porque pessoas, Sim. lidar com pessoas, e então eu tive, assim, várias experiências até com pessoas da nossa equipe, né, que no momento que eu mais precisei, na maternidade, a pessoa me deixou na mão, então assim, a gente vai ter que lidar com isso. Eu poderia Sim. ter desistido ali, né, Sim, porque sim. a Gil sabe, eu continuei trabalhando, a minha bebê tinha 1 mês. Sim. Eu não tive escolha de vou parar e ficar de licença maternidade. Não, minhas clientes estavam ali precisando de mim. Eu tive que tocar a empresa sozinha. Então, assim, lidar com essas barreiras eu não desisti fácil. A gente tem que persistir no nosso negócio e a gente tem que focar ali na nossa entrega, no que a gente quer fazer de transformador naquilo que a gente está fazendo. Não adianta também, só quero trabalhar para ganhar o X valor. Sim. Enquanto você ficar pensando nisso, Em número, né? em número, você vai ser infeliz, você vai ficar correndo atrás do rabo. Então, assim, deixa acontecer, faz o seu melhor, a sua melhor entrega, que o que tiver que vir, vai vir. Sim. Eu acho que é muito isso. Então, e não desistir, porque empreender é desafiador, todos os dias tem um desafio, aprendizados, a gente tem que fazer mentoria, eu acho que é muito importante a gente sempre estar dentro de ambiências, participando, Sim. não adianta você querer ficar ali trilhando sozinho, porque não rola, tem que abrir a mentalidade para isso, porque empreender, tem que estudar, tem que continuar estudando, quantos cursos eu fiz, Canva, não sei o que, para ajudar a nossa empresa, Inúmeros. vai estudar aplicativo, vai estudar aquilo, a plataforma, então Sim. assim, é tudo aprender, né? A gente Sim. nunca deixa de aprender, né? Empreender, a gente sempre... E a gente tem que sempre estar se atualizando, porque a empresa que não se atualiza tá ali, engessada ali, que é o que você falou, tá ali, não tá tendo desafio, tá estagnada. Exato. E aí eu acho que entra o principal, né? Pra gente fechar com essa chave de ouro, que é entender muitas vezes que ter desafio é o nosso maior lucro dentro da empresa. Sim. Quando eu falo isso que é o maior lucro, é porque a nossa história, ela endossa tudo do nosso negócio. Então, igual a Rafa trouxe, ela passou por uma super questão, ali na licença, uma pessoa, a gente teve um super aprendizado com isso. Sim. E aí, a levar isso adiante de um dos maiores diferenciais da nossa empresa é isso, não largar a mão do cliente. Não. Porque fez parte da história. Sim. Tá no nosso negócio. Eu acho que é isso, pegar a essência da nossa história, do que a gente passa, dos desafios, das dores, dessas batidas na porta, e tornar isso como um diferencial que você tem. Porque empreender é isso, a gente conseguiu usar essas lacunas para colocar como diferença para o cliente que está buscando exatamente esse produto. Sim, exatamente. Porque elas estão carentes, elas, né? Sim. Dessa pessoa que vista a camisa da empresa dele, que dá ali o máximo. E eu sempre fui assim, né? E às vezes eu fico até ansiosa porque a gente contrata pessoas achando que ela também vai dar aquele máximo, né? Exato. Que vai amar, que vai fazer tudo com carinho, com amor. E às vezes a gente, né? Sim, muitas vezes. Por isso que é importante a gente pesar sempre valor e preço. Sim. O quanto que é muito importante. Que está muito isso. ligado. E não ter medo de cobrar pelo que a entrega que a gente faz, a transformação que a gente faz. E um outro ponto que é isso, entender também quais são os valores, princípios dessa pessoa e da empresa. O que é o mais difícil, eu acho, assim, ao meu ver. Né? A gente entender ali
Quando eu falo de produção de conteúdo, é muito isso, a gente mostrar os nossos valores. Então, assim, por que ela vai me escolher? Por que ela vai pagar mais caro? Sim. Porque eu tô ali, eu vou segurar a mão dela, não vou abandonar no processo. Isso fez parte da nossa história, isso não vai acontecer com você. Sim. E é o que o cliente tá procurando muitas vezes. Total. Então, eu acho que isso é muito fundamental. Rafa, muito obrigada. Obrigada, Muito Gi. obrigada. Foi muito bom estar aqui com você, com as meninas, né, que vão assistir agora o nosso podcast. E vão conseguir entender melhor também da nossa empresa, o que a gente faz, a nossa parceria, né? Porque às vezes tem muitas novas, né, que vai falar, nossa, mas vocês são sócias, nossa, mas quem é do online, né? Sim. Então, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de ser a primeira a estar aqui no podcast. Eu que tô, mais do que nunca. Desejo super sucesso pra você. Vou assistir todos, Sempre. ouvir todos. E é isso. Estaremos vamos que sempre vamos. juntas. Obrigada por certeza. tudo. Obrigada Eu a fico você. muito feliz de ter você no meu caminho, de ter você como amiga, uma pessoa verdadeira, sincera, honesta e que a gente pode contar para todos os momentos. Obrigada, amiga. Então, obrigada. Se você gostou desse podcast, se fez sentido pra você, não deixa de me seguir, é Jussiqueira Psi. E também seguir a do online pra conhecer mais do nosso trabalho. É do online com 2 Es no final, Isso, né? isso mesmo. Segue a gente lá. Te espero no próximo episódio.